Cristianismo e Idade Média, segunda parte, páginas 155 a 193. A primeira parte do livro vai tratar de João de Salisbury, um notável pensador do século XII, que fez parte do movimento renascentista desse período e reflete a influência da escola de Chartres. João estudou lógica e teologia em Paris e foi influenciado por mestres como Abelardo e outros representantes do pensamento de Chartres. A escola de Chartres se destacava por seu racionalismo otimista, sua abordagem observacional e pesquisadora, e seu esforço em conciliar o platonismo e o cristianismo. João, embora não aderisse a todas as formas do platonismo cristianizado, estava imerso nesse espírito humanista e literário. Sua obra reflete esse humanismo ao valorizar o estudo das letras, a busca pela verdade e a importância do homem no mundo. Após ser ordenado padre, João trabalhou com seu arcebispo e teve contatos com a Cúria Romana, depois de uma missão de embaixada junto ao Papa. Ele escreveu o Policratos por volta de 1159. Nesse período ele critica os costumes da corte e aborda uma variedade de tópicos. A Idade Média Latina até a fundação das universidades, Amor a Deus, Felicidade e Caridade, de Bernard Goebel. Aborda o período histórico após o fim do mundo antigo ocidental e a diminuição das contribuições originais para os problemas éticos. Durante cerca de 5 séculos, a civilização ocidental enfrentou uma falta de avanços significativos nessa área, exceto pela influência de figuras como João Scotus. A descoberta da ética de Aristóteles na Idade Média Latina, especialmente no final do século XII, é considerada um ponto de virada que estimulou o estudo da ética propriamente dita, ou seja, a ética racional ou filosófica. No entanto, o autor ressalta que a noção de ética racional se refere a uma ciência prática conforme definida por Aristóteles. Isso implica que as teorias que se autodenominam ciência prática só surgiram após a descoberta da ética aristotélica e a disseminação dos analíticos segundos, que explica o conceito aristotélico de ciência. O texto também explora a filosofia e a teologia monástica dos séculos XI e XII, como um exemplo inicial e incompleto de ética racional da Idade Média, baseada na antropologia simbólica de Agostinho em De Trinitate. Essa ética é vista como uma fundação para a teoria do conhecimento e a ética racional, onde teologia e especulação filosófica se conectam. Anselmo. O texto aborda a influência do pensamento moral de Anselmo, especialmente sua preocupação com a interioridade e a intencionalidade, em contraposição ao intencionalismo de Pedro Abelardo. Anselmo destaca a importância de compreender a vontade interior e a intenção por trás das ações humanas. Ele se inspira na teoria agostiniana do pecado como consensus, diferenciando impulsos sensuais de consentimentos voluntários. Argumenta que o pecado não reside apenas nos impulsos, mas também nos consentimentos com esses impulsos. Anselmo defende que a bondade moral não é baseada na retidão da ação ou do conhecimento, mas sim na retidão da vontade. Ele enfatiza que a vontade boa é aquela que se alinha com a vontade de Deus e que a moralidade requer a imitação da vontade divina pela vontade humana. A bondade moral exige que o indivíduo haja por si mesmo, movido apenas pelo desejo de fazer o que é bom, sem esperar recompensas adicionais. Para Anselmo, o conhecimento moral é baseado na vontade de Deus, presente na Bíblia e nas obras dos pais da Igreja. Quando há conflito entre autoridade, a razão deve ser usada para discernir a vontade de Deus, evitando interpretações irracionais. Anselmo critica a ideia de que algo é justo apenas porque Deus quer, destacando que Deus não age irracionalmente. A lei divina, chamada Lex Dei,
é também chamada de lex mentis por Anselmo. Uma vez que é descoberta pelo espírito humano, ele acredita que o espírito humano é a imagem e o espelho do espírito divino e que a ordem ontológica e moral coincidem. Anselmo aborda o desafio de amar exclusivamente a Deus, afirmando que a retidão da vontade deve ser desejada por sua própria retidão. Ele discute o amor a Deus e a busca da felicidade verdadeira, argumentando que o homem pode amar a Deus por si mesmo e encontrar a sua felicidade na união com Deus através da iusta voluntas beatitudinis, uma boa vontade de felicidade. Heloísa e Pedro Abelardo. Trata das perspectivas éticas de Heloísa e de Pedro Abelardo. A ética de Pedro Abelardo é notável pela sua abordagem radical e preocupação com a interioridade, uma mudança que ocorre após a obra de Santo Anselmo. Uma tese fundamental de Abelardo é que a única intenção do homem pode ser moralmente qualificada, independentemente do ato externo. Ele argumenta que um ato por si só é moralmente neutro e que seu valor moral depende inteiramente da intenção que o acompanha. Abelardo ilustra que ideia usando exemplos como a crucificação de Cristo, afirmando que não se pode considerar maldosa a priori, mas sim considerar o espírito com que é feita. Heloísa, de acordo com suas cartas, parece adotar essa perspectiva, defendendo que a intenção é fundamental na avaliação moral das ações. Bernardo. O texto de Bernardo aborda as suas contribuições para o pensamento ético e teológico da Idade Média. Bernardo critica a ética de Pedro Abelardo, que enfatiza a intenção como critério moral primário, rejeitando a ideia de que a intenção seja o único fator a considerar no valor moral de uma ação. Bernardo defende que a ignorância não desculpa a violação de uma lei divina e destaca a importância do consentimento da vontade na avaliação moral. A principal contribuição de Bernardo é sua doutrina do amor de Deus. Ele baseia seu pensamento na antropologia simbólica de Agostinho, acreditando que o homem é uma imagem de Deus, mas perdeu a semelhança com ele. O objetivo é restabelecer um amor por Deus que tenha sido substituído pelo amor próprio e pela concupiscência. Bernardo enfatiza a reconciliação com a natureza humana e o retorno a um amor puro por Deus, que ele vê como verdadeira felicidade. Os escolásticos, Boaventura, Tomás de Aquino, Dons Scotus, Beatitude, Lei Natural e Pobreza. O texto, os escolásticos, Boaventura, Tomás de Aquino e Dons Scotus, de Oliver, aborda a influência do Islã na ética durante a Idade Média, causando uma crise nos fundamentos morais. As três grandes religiões reveladas, judaísmo, cristianismo e islamismo, têm diferentes formas de estatuto legal. Para os teólogos cristãos, o Islã, que não conhece a Bíblia como autoridade, é considerado uma forma de paganismo e avaliado à luz da lei natural e do objetivo final do homem. Essa situação gera uma interseção complexa entre filosofia e revelação na teologia moral. Por um lado, a filosofia busca fundamentar a lei, além das escrituras, na lei natural. Por outro lado, a revelação bíblica critica o conceito de bem delineado pela filosofia em nome de um bem supremo, revelado nas Escrituras. Portanto, a teologia moral enfrenta um duplo desafio: o questionamento da lei escrita e a análise escrita do bem filosófico. Esses desafios são abordados pelos escolásticos, incluindo Boaventura, Tomás de Aquino e Dons Scotus, que representam diferentes abordagens e perspectivas nessa complexa relação entre filosofia e revelação na prática medieval. Princípios estruturais. Na teologia escolástica, os princípios estruturais são fundamentais para entender a moralidade e a ordem divina. As sentenças de Pedro Abelardo servem como base para essa abordagem, seguindo uma estrutura agostiniana que distingue entre o bem
soberano, ou seja, Deus, e as criaturas, meios para a ação moral. A moralidade é tratada como uma orientação dos bens terrestres para sua finalidade suprema. O ser de Deus confere uma finalidade única à ação humana, superando as diferentes noções de bem. A convertibilidade dos transcendentais estabelece que o ser, verdade, bem são equivalentes, formando uma ética teológica apoiada por uma sólida armadura ontológica. A lei eterna se confunde com a razão divina, refletindo a ordem ontológica. A razão humana só pode ser moral e legisladora quando informada pela lei divina, através da lei natural. Autores como Guilherme e membros da escola franciscana destacam a luz divina, que complementa a luz natural do intelecto. Autores mais aristotélicos, como Tomás de Aquino e Duns Scotus, identificam a iluminação moral com a função prática do intelecto. A ordem moral e política se baseia na lei divina, comunicada através da lei natural e da ordem das naturezas. A autoridade é legítima pela obediência à lei eterna, não por uma interpretação absolutista. A ética vai além da avaliação dos atos externos, investigando os pensamentos e desejos secretos, qualificando as ações pela intenção. A consciência desempenha um papel crucial, sendo sinderose, o julgamento prático e consciência, a aplicação dos princípios morais. Autores divergem entre voluntarismo e intelectualismo sobre o papel da consciência. Obedecer à própria consciência é fundamental, mesmo quando equivocada, mas a busca por uma melhor compreensão é essencial. A existência de um direito natural universal é reconhecida, embora as interpretações variam. A escola franciscana considera a natureza afetada pelo pecado, enquanto Tomás de Aquino vê o direito positivo com a encarnação do direito natural na história. Boaventura, as três leis e a beatitude. Boaventura foi um destacado teólogo franciscano cujas ideias se baseiam na filosofia de Agostinho no momento em que a ética de Aristóteles estava começando a se difundir no Oriente. Sua ética estava centrada na união com Deus, o bem supremo, e na busca pela beatitude, felicidade suprema. Para Boaventura, Deus é o primeiro princípio soberano e, sendo bom e bem-aventurado, é a fonte inesgotável de alegria. Ele argumentava que o ser humano estava destinado a amar a Deus, que é a origem de toda bondade e o soberano bem. Essa necessidade de amor, de amar a Deus, está profundamente enraizada na natureza humana e é algo que nem mesmo a onipotência divina pode afetar. Acesso a essa união com Deus, no entanto, era desafiador e até impossível para aqueles que não eram crentes. Boaventura acreditava que a ética verdadeira não poderia ser alcançada apenas pela filosofia, mas sim pelos discípulos de Cristo. Ele fundamentou uma lei tripla nas Escrituras: a lei da natureza, a lei das Escrituras e a lei da graça. Tomás de Aquino. O pensamento de Tomás de Aquino é fortemente orientado em direção à busca da beatitude, felicidade suprema, sendo uma síntese da filosofia moral cristã que integra elementos da ética aristotélica e do neoplatonismo. Sua abordagem ética e racional é baseada na busca da realização da natureza humana em conformidade com a vontade divina. Aquino desenvolve sua ética a partir da ideia de que todos os seres, incluindo humanos, tendem naturalmente em direção a um fim que é intrínseco à sua natureza. No caso dos seres humanos, esse fim é a beatitude, ou seja, a felicidade suprema, alcançada por meio da conformidade com a lei moral e da realização da virtude. Ele integra elementos da ética aristotélica ao afirmar que a virtude consiste em ordenar as paixões humanas de acordo com a razão, em vez de suprimi-las. Aquino identifica a virtude da caridade como fundamental, que é a força de toda virtude. A caridade, que é também a graça divina,
captada os seres humanos a amar a Deus acima de tudo e a ordenar suas ações em direito ao bem supremo. Ele argumenta que mesmo que a natureza humana seja capaz de amar a Deus, o estado histórico do pecado exige a intervenção da caridade para reordenar as ações em direção ao bem verdadeiro. Duns Scotus. Duns Scotus foi um filósofo medieval que reformulou os conceitos éticos e metafísicos. Ele definiu a liberdade como a capacidade de exercer a vontade, em vez de adequar a vida à razão. Segundo ele, a virtude envolve controle e as paixões da vontade. Duns Scotus também explorou a relação entre Deus e o bem, questionado se amamos a Deus como o bem supremo em si ou como bem que atende aos nossos interesses. Ele defendeu que o bem deve ser amado por sua própria natureza, independentemente de nossos interesses. Essa abordagem desinteressada da boa vontade influenciou pensadores posteriores, como Kant. Scotus também influenciou a concepção da lei natural e divina. Ele argumentou que a lei natural é imutável e universal, aplicável até mesmo a Deus, e que ela inclui a obrigação de amar a Deus e respeitar os outros. No entanto, ele distinguiu entre a lei natural, lex naturale, e as leis históricas, como aquelas contidas nas Escrituras, que são contingentes e positivamente decretadas pela vontade divina. Isso permitiu que a incorporação de elementos históricos contingentes no direito natural, sem que eles contradissessem sua base fundamental. De Boécio a Dante, a filosofia moral e política do aristotelismo radical. O período que vai de Boécio a Dante é marcado pela tradução e difusão das obras de Aristóteles no Ocidente. Essa disseminação das ideias aristotélicas causou agitação intelectual e uma crise na consciência cristã, já que as obras de Aristóteles abordavam questões morais, políticas, físicas e religiosas, desafiando o dogma cristão. As teses proibidas incluíam afirmações como não há estado mais excelente do que se dedicar à filosofia. Os únicos sábios do mundo são os filósofos, e nenhuma ciência é necessária a não ser a filosofia. Essas teses refletiam uma visão que desvalorizava a teologia em favor da filosofia, que contradizia a perspectiva teológica baseada no dogma revelado. O ideal filosófico. O ideal filosófico de Aristóteles, delineado em seus escritos introdutórios na metafísica e também do livro 10º da Ética a Nicômaco, teve um impacto significativo no pensamento ocidental. Esse ideal enfatiza a busca pelo conhecimento da causa primeira, que sustenta a totalidade das coisas, e pela sabedoria como uma busca pelo conhecimento por si mesmo, em vez de meramente visando resultados práticos. Dois aspectos principais se destacam: o conhecimento da causa primeira, finalidade da sabedoria. Autonomia da filosofia segundo Boécio. A autonomia da filosofia segundo Boécio enfatiza duas dimensões principais: independência da filosofia, autossuficiência da filosofia. A independência da filosofia destaca que a filosofia deve ser independente e não sujeita a influências externas. A autossuficiência da filosofia defende que a filosofia é um fim em si mesma e não deve ser submetida a uma finalização pela teologia. A interpretação cristã do idealismo aristotélico. O texto discute a interpretação cristã do ideal aristotélico, especialmente sobre a perspectiva de Tomás de Aquino. Embora Tomás adote muitos aspectos do pensamento aristotélico, ele se distancia de Aristóteles ao afirmar que o conhecimento perfeito de Deus, a compreensão da essência divina, não é possível durante a vida presente. Isso leva à ideia de que a filosofia sozinha não pode satisfazer o desejo humano por conhecimento e significado,
que a graça divina é necessária para alcançar a verdadeira compreensão. O primado da filosofia moral, segundo Dante. O primado da filosofia moral, segundo Dante, é uma ideia central em seu pensamento filosófico. Dante, o renomeado poeta italiano, desenvolveu uma abordagem original ao ideal filosófico aristotélico proposto pelos acadêmicos da Universidade de Paris. Dante atribuiu um papel crucial à filosofia em sua obra filosófica inicial, O Banquete, escrito entre 1304 e 1307. O contexto biográfico de Dante, incluindo a morte de Beatriz, uma figura importante em sua vida, influenciou profundamente sua busca pela filosofia. Na obra, Dante descreve como a filosofia personificada como uma senhora gentil, aproxima-se dele para coroá-lo em meio à sua confusão. A monarquia. A obra A Monarquia de Dante aborda o tema da necessidade de um governo único e universal para o bem-estar da humanidade. Dante redigiu essa obra simultaneamente à terceira parte da sua Divina Comédia, por volta de 1317. O título Monarquia indica que o foco está no senhorio de um só sobre todos os seres que vivem no tempo. Dante baseia seu argumento em fundamentos aristotélicos, enfatizando que toda verdade deve ser demonstrada por princípios evidentes. Ele questiona qual é o princípio fundamental da filosofia política, que sugere que o objetivo geral da humanidade em sociedade é o ponto de partida. Ao contrário de Aristóteles, Dante não considera a cidade autossuficiente, mas concentra-se no objetivo global da humanidade. Esse objetivo, segundo ele, envolve a capacidade do intelecto humano de compreender a verdade. O laicismo político de Dante. O laicismo político de Dante é uma perspectiva desenvolvida por Dante em suas obras, notadamente a Monarquia e a Divina Comédia. Ele questiona a crítica da supremacia política que a Igreja Católica reivindicava na sociedade medieval. Dante percebeu que a ausência de um imperador central causava conflitos e discórdias no mundo. No entanto, quando o Papa Bonifácio VIII intensificou as ideias teocráticas, reivindicando a suprema política do Papa sobre todos os governantes seculares, Dante viu a destruição da possibilidade de um império efetuar sua missão histórica. Ele acreditava que essa visão teocrata também contradizia o Evangelho e a verdadeira missão espiritual da Igreja. Dante também compartilha semelhanças de perspectivas com Marcílio de Pádua, que escreveu O Defensor da Paz. Ambos enfatizam a autonomia política e consideram a mistura de poder eclesiástico e secular como ameaça à paz e à vida civil. Ambos derivam sua visão da política, da sociedade e a partir do pensamento de Aristóteles, vendo a comunidade política como fundamental para o florescimento humano.